A fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus de Noé, será que ela sobreviveu em algum povo africano? Nós sabemos que a maioria dos povos, ou praticamente todos os povos africanos, eles são povos politeístas, que têm várias divindades e entidades espirituais em suas religiões. Mas será que a crença em Deus nos povos africanos sobreviveu em algum destes povos? Será que os africanos recordam de quem são os seus ancestrais bíblicos? Existem povos africanos que se autodenominam ser descendentes de algum personagem bíblico do livro de Gênesis? Acompanhe a esse vídeo que eu vou tratar a respeito da crença no Deus de Cã, no Deus de Noé, nos povos africanos da descendência de Cã. Nesse vídeo eu irei falar a respeito de tais crenças em alguns povos e personagens bíblicos que eram de origem africana ou que eram de origem negra, que eram servos fiéis de Deus. E vou mostrar também algumas curiosidades a respeito de povos bíblicos de origem africana. Eu peço a todos que se inscrevam no canal e que deixem principalmente o seu like, que isso me ajuda muito a continuar trazendo vários e vários conteúdos para vocês a respeito de vários e vários assuntos. Então, deixe o seu comentário e compartilhe com amigos que têm a mesma curiosidade e fiquem com o vídeo. A Bíblia nos informa em Gênesis capítulo 10 que o pai dos povos africanos e de outros povos, como os drávidas indianos, se trata de um personagem do Antigo Testamento que se chamava Cã. E Cã era filho de Noé. Na verdade, Cã era o terceiro filho de Noé. Em Gênesis 9, nós vemos que Deus, logo após quando o dilúvio finalmente cessa, quando o dilúvio finalmente acaba, Deus, o Todo-Poderoso, ele abençoa todos os filhos de Noé, inclusive Noé. Cã estava entre os 3 filhos de Noé e recebeu a bênção de Deus para ele. Existem muitas interpretações equivocadas e totalmente erradas no Google e que são espalhadas para várias e várias pessoas e colocam essas pessoas para aprenderem essas teorias absurdas, essas interpretações totalmente erradas a respeito de Cã, filho de Noé. Muitos por aí no YouTube vão declarar que Cã, filho de Noé, seria amaldiçoado, seria o filho amaldiçoado de Noé, que Noé teria lançado uma maldição sobre Cã, e a descendência de Cã seria uma descendência maldita. Porém, isso é uma interpretação totalmente errada e equivocada. Até porque esse é um erro de português e um erro interpretatório das escrituras sagradas. A Bíblia não declara que Cã foi amaldiçoado. A Bíblia declara que o filho mais novo, um dos filhos de Cã, foi amaldiçoado. E o texto diz ser Canaã. Canaã foi sim amaldiçoado pelo seu avô Noé, e não Cã ou os outros filhos de Cã. Os filhos de Cã que deram origem à África foram Cuxi, Misraim e Puti. Tais filhos deram origem aos povos africanos. Já Canaã deu origem aos antigos cananeus, que eram povos muito feiticeiros, eram povos terríveis aos olhos do Senhor. Nas escrituras sagradas nós encontramos uma mulher que era uma serva de Deus e que era filha de um sacerdote, e ela é tida e ela é chamada de uma mulher cuxita. Para quem não sabe, o termo cuxita ou Cush significa literalmente negro ou preto, literalmente, e é um termo que faz referência a povos de origem etíope, somaliana e também de origem também no Sudão, na antiga Núbia, que são países africanos. Essa mulher é ninguém mais, ninguém menos do que a esposa de Moisés.
a esposa de um dos personagens mais curiosos e interessantes das Escrituras Sagradas e um dos personagens mais respeitados era uma mulher africana. Na verdade, ela era filha de um homem semita, porém o texto vai indicar que de Zípora, a mãe de Zípora era uma mulher de origem cuxita, e Zípora herdou a aparência de sua mãe, tanto que nas escrituras sagradas ela é chamada de cuxita por Miriam, por conta dela ter ali a aparência de uma mulher cuxita, uma mulher negra. Zípora, por ser uma mulher cuxita, uma mulher que tinha uma origem etíope ou uma origem núbia antiga, isso nos demonstra muita coisa, até porque Jetro, sendo um sacerdote de Deus e sendo também um semita, ele não se casaria com uma mulher que não tivesse a sua mesma fé, que cresce no mesmo Deus dele, que ele servira. Ele se casaria com mulheres semitas ali da região mesmo de Midian. Porém, ele se casou com uma mulher cuxita, mas não uma mulher cuxita como as outras cuxitas que acreditavam em vários e vários deuses. O texto nos indica, especular, que ela acreditava em Deus, porque Jetro não se casaria com uma mulher que não acreditasse no mesmo Deus dele. Isso nos indica que existia, talvez, uma possibilidade de cuxitas na antiguidade ali ainda crerem, algumas tribos descendentes de cuxitas ainda crerem no Deus de Noé, no Deus de Cã, no Deus de Cuxi, e acreditarem ainda no Deus de Noé. Por isso que a mãe de Zípora poderia ter sido aí uma mulher que tinha a fé em Deus. Tanto que Jetro, ele demonstra a fé em Deus sendo um grande sacerdote e ensinando, sendo tutor do próprio Moisés. É muito interessante falar de Zípora, por ela ser filha de mãe cuxita, e demonstrar a fé em Deus. Essa interpretação ela é muito defendida, até porque Deus, no livro de Isaías, Deus ele se demonstra muito preocupado em trazer de volta os cuxitas, os etíopes da Etiópia, para lhe servirem novamente, como ele sendo o seu Deus. Tanto que no livro de Isaías existe uma passagem no livro de Isaías que é muito interessante, que está descrita no capítulo 20 do livro de Isaías, onde Deus coloca Isaías, um israelita, a pregar aos etíopes e também aos egípcios. Os egípcios antigos, eles eram descendentes de Mizraim, eles eram povos africanos também ali do norte da África. Eles também eram povos africanos, os egípcios antigos. E Deus ele se demonstra preocupado em salvar a vida dos africanos contra a grande afronta que viria do rei da Síria. O rei da Síria iria vir e iria escravizar os egípcios e iria escravizar também os etíopes africanos. Então Deus ele se demonstra preocupado e ele coloca Isaías para pregar nu, para salvar os etíopes e também para salvar os antigos egípcios. Ou seja, nós vemos Deus demonstrando amor para com os povos africanos, os etíopes. O termo Cush designa tanto etíopes quanto núbios, entre outros povos, como os somalianos e o pessoal da Eritreia também. E Deus se demonstra preocupado em salvá-los. O mais interessante e curioso dessa história de Isaías ter pregado ter profetizado acerca do mal que iria sobrecair sobre os africanos, é interessante ressaltar que Deus ele se demonstra tão preocupado com os povos africanos que ele coloca Isaías não para pregar um dia ou 2 dias, mas pregar 3 longos anos para tentar salvar o máximo de africanos possível que escutassem a pregação de Isaías. No livro de Isaías nós encontramos também uma profecia a respeito dos povos africanos, onde vai declarar em Isaías capítulo 18, versículo 7, onde diz o seguinte: naquele tempo ofertas serão trazidas a Yahweh, o Senhor dos exércitos, da parte de um povo alto, de pele negra e brilhante, um povo temido pelos povos vizinhos e mesmo por nações distantes, povo agressivo e de fala estranha,
cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao monte de Sião, onde habita o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Essa profecia do livro de Isaías nos mostra que os africanos, eles irão servir ao Deus Todo-Poderoso. Muitos africanos servirão ao Deus Todo-Poderoso, apesar de que a África é um país cheio, mais cheio de entidades, de deuses pagãos, de espíritos, né, que são denominados orixás, entre várias e várias outras divindades. É muito interessante ressaltar isso, que muitos africanos crerão e já acreditam no Deus Todo-Poderoso, ou seja, a descendência de Cã, muitos já são fiéis ao Deus de Israel. Mas agora falando a respeito de um povo antigo africano que demonstra ter guardado muitos resquícios a respeito da fé no Deus Todo-Poderoso de Noé e de Cã, esse povo camita, esse povo africano, é o povo Sam. O povo Sam é uma das tribos mais antigas da África, é um dos povos mais antigos africanos. E em suas crenças, eles são politeístas. Eles creem em espíritos das antiguidades, né? E além disso, dentro das suas crenças antigas, esse povo, os Sans, segundo eles, existe o mundo, existe no caso 3 partes no mundo. O mundo seria dividido em 3 partes. Que partes seriam essas? A primeira parte seria o mundo normal, o mundo subterrâneo, que seria o mundo inferior, o submundo, e também o mundo celestial, que seria a morada dos mortos e do Deus criador deles. É interessante você notar a semelhança com a Bíblia a respeito das 3 partes na divisão do mundo espiritual, do inferno e do mundo terreno. É muito notório nós vermos a semelhança. Uma curiosidade é que o nome do criador para essa tribo dos Sans africanos, o criador de todas as coisas, se chamaria Keigan. Ele seria o criador de todas as coisas. Porém, o povo San teria rejeitado o Deus criador e preferiram cultuar aos espíritos dos mortos e aos espíritos familiares, e também a espíritos que Keigan teria criado, porém tais espíritos acabaram tomando a glória de Keigan para si. Ou seja, nós vemos também uma ligação com a crença judaico-cristã, onde vai falar a respeito dos espíritos ministradores que preferiram a glória de Deus para si, os anjos caídos, e vieram para o mundo, e muitos povos acreditam na verdade nesses anjos caídos, e na verdade não acreditam mas no Criador. Nós podemos notar isso em várias e várias culturas africanas, onde sempre acontece a mesma coisa. Os africanos, não só os africanos, mas outros povos como povos da Ásia e da Europa também, e até mesmo os semitas, eles largaram e deixaram o culto do Deus verdadeiro, do Deus Criador, e rejeitaram ele, preferindo a adoração dos espíritos. No Antigo Egito existia um faraó e seu nome era faraó Akhenaton. Akhenaton, ele não era um faraó comum, ele não era um faraó igual aos outros faraós, adorando vários e vários e vários deuses. O que chama mais atenção no faraó Akhenaton, que viveu e reinou provavelmente em 1200 e 1250 a.C., o que chama mais atenção nesse faraó é que esse faraó, ele tentou colocar o monoteísmo como crença no Egito. Ele tentou destruir o politeísmo, ele tentou acabar com o politeísmo. A crença nos vários e vários deuses egípcios, ele tentou acabar com ela e quis que apenas um deus fosse adorado em todo o Egito. Ele tentou colocar a crença num deus só. Esse deus dele seria o deus Aton, mas muitos teóricos
e pessoas estudiosas vão declarar que ele, na verdade, estava tentando colocar a adoração no Deus verdadeiro, ou no Deus de Noé, no Deus de Misraim, que era Deus de Cã, que foi progenitor também do Antigo Egito. Muitos vão dizer a respeito disso, vão falar a respeito disso, que o Deus que Akhenaton gostaria de que fosse adorado sobre todo o Egito seria o Deus verdadeiro. Porém, essa teoria também tem os seus baixos, mas é algo interessante que, quem sabe, pode ser. Falando agora a respeito dos antigos sumérios, que chamavam a si mesmos de Ungansanginga, o povo do rosto negro, o povo da face preta, que também eram descendentes de Cuxi e eram povos, não eram povos africanos, eles habitavam a Mesopotâmia, porém a sua origem vem do filho de Noé, Cã, e do filho de Cã, Cuxi. É muito interessante ressaltar que uma das divindades sumérias, no caso a divindade criadora, a divindade suprema que criou todas as outras divindades, ela se chamava Anu. Anu era um deus sumério, criador de todas as coisas. Só que o que mais chama a atenção nessa divindade Anu é que praticamente não existia imagens de escultura para a sua adoração. Era um deus praticamente invisível. Alguns estudiosos referem que o deus Anu seria o equivalente ao deus bíblico Yahweh, ou ao deus bíblico Elohim. É uma teoria também muito dita e falada. E não apenas uma teoria, mas existem pessoas que têm essa linha de pensamento. É interessante que nas escrituras nós encontramos muitos e muitos personagens de origem africana, como por exemplo nós podemos citar aqui Ebed-Meleque, que salvou Jeremias do poço. Alguns intérpretes acreditam que Deus colocou no coração de Ebed-Meleque a salvar Jeremias do poço quando ele foi lançado naquele poço. Além de Ebed-Meleque, nós também temos uma personagem no Antigo Testamento chamada Raabe, que era uma mulher cananita, uma mulher cananeia, que Deus poupou ela de uma cidade inteira. Ela foi a única cananeia a se salvar por acreditar no Deus Todo-Poderoso de Israel. O evangelismo na África começou por um eunuco que era da Etiópia, que servia a rainha Kandak, né? A rainha Kandak dos antigos etíopes. Esse eunuco, que era etíope, ele foi evangelizado pelo evangelista Filipe. Ele foi evangelizado, o cristianismo foi colocado como crença a ele, quando Filipe o encontra por acaso, e ele acaba vendo que, na verdade, o africano, que no caso era o etíope, o eunuco, ele estava lendo um livro da Bíblia, ou melhor, um livro do Antigo Testamento. Ele estava lendo Isaías, e foi ali mesmo, a poucos passos dali, ele o batizou e o evangelizou. E muitos acreditam, através da cultura e das tradições e da história da igreja da Etiópia, dizem que o evangelismo, quando a igreja da Etiópia foi fundada, foi por Filipe e pelo eunuco. Deus, ele demonstra o seu amor com todos os filhos de Noé e com todos os povos descendentes dos 3 filhos de Noé que repovoaram o mundo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até ao próximo vídeo. Fiquem todos com Elohim. Até o próximo vídeo. O Deus dos Jafeitas.